Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael de Azevedo Souza Terra. Eu sou aluno da Unicesumar, de Formiga MG, onde fica o meu polo. O meu RA é 18888-795. E eu estou gravando esse vídeo a respeito do trabalho do mapa sobre práticas ministeriais e pregação. E eu queria hoje trabalhar com vocês, estudar com vocês o texto de Mateus, do capítulo 12, do versículo 1 em diante. Olha o que a Bíblia nos fala. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não lestes o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da preposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a eles, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lês na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teria condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor no sábado. E eu olhando esse texto, estudando sobre ele, em oração, o Senhor me deu o tema dessa mensagem, que é o amor que é maior do que a lei. E a partir disso eu quero trabalhar sobre este texto, o que o Senhor me falou ao meu coração. Naquele tempo, Jesus, no capítulo 11 de Mateus, a gente vai perceber que ele estava trabalhando muito sobre graça, onde ele vai dizer: Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E também ele disse, logo acima, também no início do capítulo 11 de Mateus, ele nos fala o seguinte, que ele agradece ao Senhor porque ele revelou aos pequeninos aquilo que havia no coração do Pai. E a gente então pôde perceber que o Senhor estava trabalhando a respeito de graça. E a partir dali, eles começaram a andar e eles ficaram com fome, era dia de sábado, e eles então começaram a comer, as espigas, e o que não era lícito fazer no sábado. E os fariseus, como sempre, olharam de forma julgando, de forma julgadora, e eles então olharam aquilo e começaram a julgar eles e questionaram a Jesus a respeito disso. Mas uma coisa que a gente pode perceber logo de cara é que o Senhor Jesus é fundamentado na palavra. E ele logo dá uma resposta que também está na palavra, a respeito de Davi, que havia comido os pães da preposição que não era lícito comer, se fosse avaliando a lei. Mas Davi entendia algo, ele entendia o coração do Pai. Então ele entendia que o amor era maior do que a lei. Porque ainda que o Senhor seja Deus, ele também é Pai. E aonde opera o amor de Deus, a lei para de ter o peso que tinha. E estudando o texto, eu pude perceber algumas coisas, alguns pontos que são essenciais para nossas vidas. E a primeira coisa é que existe tipos de escravo. A primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração é que existe tipo de escravos. E são eles o seguinte: o primeiro são aqueles que sabem que são escravos, e tem aqueles que não sabem que são escravos. A gente pode avaliar isso no verso 2. Olha o que o Senhor nos fala. Olha o que a palavra nos fala. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Os fariseus representam aqueles que são cegos e não sabem que são cegos. Aquele que sabe que é cego, ele procura ajuda. Aquele que não sabe, ele acha que não precisa de ajuda. E os fariseus, por serem tão religiosos e acharem que sabem tanto da palavra, se tornaram cegos. E por conta disso, eles não pensavam a respeito da trave que estava nos seus olhos, e olhavam o cisco que estava no olho do seu irmão. Então, os fariseus representam aqueles que são cegos, mas não sabem que são. É aquela pessoa que pensa que por saber muito, não precisa de ninguém, não precisa do Senhor, e assim ele acha que não precisa das pessoas e ele pode então julgar. Isso não existe, porque ainda que você tenha muito conhecimento, não é o suficiente. Aquele que é humilde é aquele que entende que quanto mais sabe, menos sabe, porque ele sabe que tem sempre mais para aprender no Senhor. O Senhor é uma fonte inesgotável. E essa é a primeira pessoa que podemos perceber. É aquele que é cego e age como se não fosse. A segunda pessoa que a gente pode perceber
também está no versículo 1, que são os discípulos. É o discípulo e a cegueira. Olha o que nos diz no verso 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram e colheram espigas. Olha que interessante. Apanharam espigas para comer, né? Olha que interessante. Esses são aqueles que são cegos, mas eles sabem que são. Por entenderem que são, eles podem seguir o Mestre e entender o que é graça, o que é amor, que é maior do que a lei. Os discípulos entendiam que precisavam do Senhor, e por isso eles eram cegos, que entendiam que era cego, logo eles poderiam ser curados. Eles então, por verem isso, puderam ver, né, como Jesus falou no capítulo 11. O Senhor fala no capítulo 11, ó Senhor, eu te dou graças, porque ocultaste dos grandes, mas revelaste aos pequeninos. Revelaste aos pequeninos, porque os pequeninos sabem que necessitam. Os pequeninos, eles entendem que necessitam da graça e do amor de Deus. Então eles podem desfrutar desse amor. A gente só desfruta daquilo que entende. Então eles puderam desfrutar daquilo que entenderam. Essa é a segunda pessoa que se depara diante do Senhor, aquele que é cego e sabe que é cego. Mas também existe Jesus nessa situação. Olha o que diz o verso 3. Mas Jesus lhe disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? E ali no versículo 4 ele vai então argumentar com os fariseus. Jesus e a cegueira. Essa é um ponto importante também. Jesus, ele não tem problema com a sua cegueira. Ele tem problema com a sua soberba de achar que vê, o que você na verdade não vê. Jesus não tem problema em ver que você é pecador. O problema dele é de você achar que é tão bom que não precisa de arrependimento. Davi fazia muita coisa errada, mas Davi entendia o que era graça. Então, quando Davi errava, ele corria para o pai. E o pai então perdoava. E ele parava de fazer. Não porque era obrigado a parar, mas porque ele entendia que com o Senhor, continuar fazendo erro não valia mais a pena. Então Jesus, diante da cegueira, ele não tem problema com a sua cegueira. Ele está tranquilo diante dela. Outra coisa que a gente pode aprender é que a religiosidade, ela traz cegueira. No versículo 2, a gente vai ver que os discípulos os fariseus vão questionar com Jesus a respeito da liberdade dos discípulos diante do seu mestre no dia de sábado. E a religiosidade, ela tem esse poder de trazer cegueira. Sabe por quê? A gente achar que sabe muito não é bom. Os fariseus achavam que sabia tanto, mas tanto, que não precisavam. Achar que sabe muito nunca é bom. Essa geração de hoje, estudos mostram que um jovem, um adolescente de 12 anos, ele sabe mais do que o imperador romano sabia. Mas por ter muito conhecimento, lhe falta sabedoria. Ele sabe tanto, mas vive uma vida tão frustrada. É aquela pessoa que acha que sabe muito. E saber muito de nada adianta, se você não tem humildade. Porque Deus abate o soberbo. A gente precisa ter sabedoria. E o temor ao Senhor é o princípio dela. E é isso que a gente tem que entender. Outra coisa que a gente tem que entender é que sempre existe mais em Deus. Sabe, depois que eu entendi que Deus é uma fonte inesgotável, eu me tornei insaciável em conhecê-lo. Me tornei insaciável em querer saber mais sobre Ele, em querer aprofundar mais no Senhor. E quanto mais eu entro, eu me deparo com a situação que Paulo se deparou. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quando a gente busca conhecer mais ao Senhor, a gente vai entender que há sempre mais, há sempre mais, há sempre mais. O Senhor sempre vai ser eterno, e por ser eterno, seu conhecimento também é eterno, sua sabedoria é eterna. E a gente tem que aprender a desfrutar disso. E os discípulos, por entender isso, puderam desfrutar. E então passaram a entender o coração do Pai quando Ele dizia a lei. Eles puderam entender que o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem ter intimidade com o Senhor. A terceira coisa é que em Cristo há sempre liberdade. Em Cristo há sempre liberdade. Olha o que nos diz no verso 6, olha o que a palavra nos diz. Aqui está quem é maior do que o templo. Olha o verso 7, mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero, e não holocausto, não teria condenado os inocentes.
Olha o que diz o verso 7. O Senhor quer misericórdia, muito mais do que ritos. Muito mais. O Senhor quer muito mais que você entenda o seu coração, o coração do Pai, do que você sacrifique para Ele. Me lembro um dia em que uma pessoa chegou a me perguntar e disse: Rafael, essa ideia de ter que sacrificar o Senhor, ela não funciona. Porque agora a graça, ela é maior. E eu fui orar ao Senhor para tentar entender isso. Sabe, o Senhor não tem problema com os seus sacrifícios. O Senhor tem problema em quando você faz isso porque a lei te obriga a fazer. Mas quando eu entendo que eu amo meu Pai, eu deixar as coisas que não são permitidas, não tem problema. E nem largar aquilo que não é permitido vai ser problema para mim. Até aquilo que é permitido, às vezes eu deixar de fazer, não vai ser problema. Por que não vai ser problema? Porque eu entendi que no Senhor é melhor. Eu entendi que o Senhor tem mais para mim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque eu quero mais do Senhor. Então o Senhor não tem problema, às vezes, com o seu sacrifício. Ele tem problema com o seu coração diante daquilo que você está fazendo. Por que você faz? Uma outra coisa que podemos perceber é que o Senhor sempre nos protege. Olha o que diz no verso 4. Como entrou na casa de Deus e comer os pães da preposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. O Senhor, então, ele argumenta. Quando os fariseus vêm criticar os discípulos, Jesus argumenta. Ele luta pelos seus. Entenda uma coisa, o Senhor sempre nos protege. O Senhor sempre está conosco. Ele sempre nos protege das situações, do acusador, do inimigo. Sempre há liberdade no Senhor. O amor é maior do que tudo. Não só maior do que a lei, mas maior do que a culpa. Maior do que seu pecado. Maior do que qualquer coisa. O Senhor é maior. A gente tem que ter esse entendimento. Que o Senhor, ele luta pelos seus. Ele está sempre lutando para nos proteger. Sempre. Sempre lutando. E cabe a nós então ter agora fome e sede de conhecê-lo. O Senhor sempre nos protege. Esse é o entendimento. E para concluir tudo isso, eu queria dizer que você venha viver essa palavra. Viver aquilo que foi falado. E entender. Você só desfruta do que entende. Você só desfruta daquilo que entende. E depois que eu entendi que Ele era, que o Senhor é inesgotável, eu me tornei insaciável. Eu quero conhecer mais, como eu disse. Eu quero conhecer mais. Eu quero desfrutar do Senhor. O Senhor só não ama. Ele é amor. Esse é quem Ele é. Que a gente então possa entender que o amor é maior do que tudo. E que a graça cobre multidões de erros. E que hoje eu não faço por culpa, porque fui obrigado. Hoje eu faço porque eu tenho amor a Ele. E tudo que eu faço é para fortalecer a relação. Que possamos ter esse entendimento, esse coração que ama e zela pelo Senhor. Não há mais culpa para quem está em Cristo Jesus. Que possamos viver na prática. Porque a graça é como uma escada rolante. Não é a gente que sobe ela. É ela que nos faz subir. E a gente só vai entender isso quando desfrutarmos desse amor. Eu queria agradecer primeiramente ao Senhor pela oportunidade e segundo a Unicesumar, que me proporcionou a oportunidade de estar aqui treinando, praticando, aprendendo mais. E me permitiu compartilhar o que estava no meu coração. O que o Senhor tem falado a mim. Eu queria agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado.